Imagine você viver uma vida como um cachorro acorrentado, sem memórias dos pais, apenas uma ferramenta sem emoções. Essa vida chega a um fim terrível, quando seu mestre acaba o matando. Mas então, uma reviravolta incrível acontece e ele acaba reencarnando como o filho mais jovem da família mais poderosa do continente. Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é Matheus e bom, hoje vamos trazer um recap sobre essa obra que está aparecendo aí na tela. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, pra gente estar batendo a meta de 10k de inscritos aí. É isso, agora chega na minha enrolação e vamos pro vídeo. Em uma noite de lua cheia, um homem chamado Deros estava agradecendo ao Raon, que também é o nosso protagonista, por fazer um ótimo trabalho. Ele era um assassino e Deros estava falando que ele tinha demonstrado ótimos resultados que condizem com sua posição de liderança das sombras, e graças ao trabalho do Raon, a família do Deros cresceu cada vez mais. Mas ele diz que só tinha feito o necessário, mas o Lorde tinha uma pulga atrás da orelha. Em seguida, ele pergunta se o Raon acreditava que as sombras precisam de liberdade. Respondendo sua pergunta, o Raon diz que sombras como ele serviam apenas para seguir a ordem de seus mestres. Eles não precisam de emoções, pensamentos ou coração. Bom, e já que ele sabia disso, o Deros pergunta o motivo dele ter agido por conta própria e também como que ele tinha escapado da doutrina. O Raon, tremendo na base, começa a se perguntar como que o Deros tinha descoberto sobre a doutrina. Bom, essa doutrina era basicamente uma corrente que você era aprisionado para assim você ser usado como um cachorro da família Robert. Bom, a forma que a casa Robert utilizava o grupo de assassinos, sombras, era sequestrando ou comprando crianças, para assim torná-las em assassinos, que irão dedicar todas as suas vidas fazendo o trabalho sujo da casa Robert. Basicamente, em outras palavras, eles criam cachorros leais à família. O Prota também passou por essa doutrina, porém, por sorte, graças a um encontro especial durante uma de suas missões, conseguiu se libertar dessas correntes que lhe aprisionavam. Bom, e para descobrir como que o Lorde tinha descoberto, o Prota pergunta a ele, né? Em seguida, o Deros explica que todos os assassinos, incluindo o Raon, inclusive, eles tinham duas prisões. Uma delas é a doutrina, que de alguma forma o Raon tinha conseguido escapar. E a segunda era chamada de Verme da Fúria. O cara estala os dedos e o Raon começa a se contorcer como se seu coração fosse explodir. Esse tal verme aí era um inseto implantado dentro do corpo do Raon. Ele obedece às ordens do Lorde e devora seu coração. Esse era o pior tipo de feitiçaria, podendo até mesmo ler as emoções de um escravo. O Raon pergunta ao Lorde se a doutrina não era o suficiente, e ele ainda estava agindo como um santo. De fato, isso era uma loucura, mas o Deros fala que isso não mudava o fato de que alguém ainda tinha escapado da doutrina, né? Isso era só mais uma precaução, e já que todos usavam uma máscara, a dele só era um pouquinho melhor do que as outras. O Raon tinha sido sequestrado em uma idade que ele não se lembrava ao certo, então ele foi criado como um assassino para a casa Robert. E mesmo se tornando líder das sombras, o Prota continuou vivendo uma vida sem emoções ou coração. Mas, por sorte, ele acabou aprendendo uma técnica de cultivo chamada Anel de Fogo. Essa técnica era utilizada pelos espadachins mais fortes do continente há muito tempo. Foi dessa forma que o Prota conseguiu escapar da doutrina. O Prota finalmente achava que iria conseguir escapar das sombras, né? E conseguir sua liberdade. Mas isso foi só um genjutsu mesmo. O Prota começa a se perguntar qual era o seu pecado e por que ele tinha que morrer desta maneira. O Raon não podia deixar que isso acabasse desse jeito. Em seguida, ele fica de pé. O Deros já fica impressionado por ele ter conseguido se levantar, mesmo num estado crítico como esse. Bom, o Prota queria pelo menos arrancar um braço do cara, né? Vai deixar ele matar o cara desse jeito, sem causar sequer um arranhão. Em seguida, o Prota usa todo o seu poder e vai com tudo pra cima do Lorde. Mas o cara simplesmente arranca a cabeça do Prota com sua mão, sem fazer muito esforço. Infelizmente, o Prota morreu de um jeito deplorável, mesmo ele querendo que não fosse desse jeito. Mas até que ele conseguiu ferir o Lorde. Fazia muito tempo que ninguém conseguia ferir o Lorde desse jeito. Em seguida, o Lorde manda o pessoal das sombras se livrarem do corpo. O Deros era considerado um dos guerreiros mais fortes do continente.
E era óbvio que o Prota não ia conseguir derrotar ele, né? Ele era forte e o Prota era fraco, simples assim. Como se o Prota fosse aceitar isso, né? Ele se arrependia do fundo de sua alma de ter vivido desta maneira, sem nenhum motivo. De ter sido um simples brinquedo para o Deros. E também de não ter conseguido completar o Anel de Fogo, que ele ganhou por sorte. O Prota começa a suplicar a ajuda de Deus, ou do capeta também servia. Ele começa a suplicar uma nova chance para fazer tudo diferente, e assim consiga se vingar do Deros. Depois de chorar e suplicar tanto, parabéns, você foi escolhido pela Ira. Ela irá descender para o seu corpo, mas por algum motivo o sistema dá erro, e o Prota acorda no corpo de um bebê brincando com sua mãe. Essa mulher que segura o Prota se chamava Sylvia, e ele ainda não estava acreditando que tinha reencarnado como o bebê dessa mulher. E sejamos sinceros, é uma bela moça, vocês não acham? Bom, o Prota tinha reencarnado com suas memórias de quando era um assassino. No início, ele acreditava que aquilo era alguma espécie de sonho, e por isso dormiu por 100 dias. Mas, não importa quanto tempo ele dormisse, nunca acordava daquele sonho. Por que será, hein? Até que ele aceita o fato de ter reencarnado. A Sylvia estava querendo que o Lorde voltasse para si, ele dá um nome para o Prota. Eu sei que é meio estranho o cara não ter o nome, mas releva. Bom, o Prota não tinha descoberto muita coisa assim que reencarnou, mas já dava pra ver que essa família era bem rica, né? E já que o Prota queria se vingar, essa era a família perfeita para isso. Uma coisa era clara, o Prota ainda lembrava do ódio e remorso que desenvolveu antes de morrer. Mas ele precisava ser paciente, e já que ele viveu somente neste quarto, ele não sabia nem onde estava, nem sua posição, muito menos a situação em que ele se encontrava. Ainda mais que ele não tinha dominado a técnica Anel de Fogo, e por isso ele deveria ter ainda mais paciência. O Prota foi considerado o maior assassino da história da casa Robert. Se ele quisesse realmente se vingar do Deros, ele precisava reprimir suas emoções e desejos ao máximo. Em seguida, chega a empregada avisando a Sylvia que o Lorde estava a caminho. É aí que o Prota descobre que o Lorde era pai de sua mãe. Nesse caso, ele era avô do Prota. E Sylvia já começa a ficar nervosa, dizendo que precisava preparar algo para sua chegada. Mas a empregada fala que era tarde demais, ele já estava na porta. Em seguida, só com a presença do Coroa, o clima tinha ficado pesado. O Prota já começa a se perguntar que presença era essa, né? Só de ver a fisionomia do Coroa, o Prota já sabia que se tratava do mestre da maior família do continente, o rei da destruição do norte, Glenn Ziegart. O Prota é tão cagado que o cara conseguiu reencarnar na família mais forte do continente. Em seguida, o Lorde pega o Prota nos braços e diz que a partir daquele momento ele iria se chamar Raon. E assim como o nome diz, viva silenciosamente como uma sombra, como se nem existisse. Depois de morrer e voltar, o Prota tinha conseguido recuperar seu nome. Em seguida, vemos o Prota em seu berço, agradecendo por agora poder dormir sozinho, pois os 100 dias que o Prota dormiu foram frustrantes. Mas agora ele tinha uma oportunidade. Ele ficava com sono direto e toda vez que ele acordava, a Sylvia estava ao seu lado. E já que ele agora estava dormindo sozinho, já era um começo, né? Em seguida, ele começa a cultivar sua técnica Anel de Fogo. Praticamente todas as técnicas de cultivação continentais usavam a respiração para aceitar a mana da natureza e acumular aura no centro de energia. Já o Anel de Fogo, adquirir através de encontros especiais, é diferente. Assim como o feiticeiro cria círculos de mana, essa magia cria um anel circular em volta do coração, que aumenta o vigor e estimula o crescimento corporal, ao mesmo tempo que ele eleva sua força de vontade e afinidade com mana. Basicamente, essa era a melhor técnica de cultivo, mas tinha outra vantagem. Nem mesmo um gênio como Deros era capaz de detectar a existência de um Anel de Fogo. E além disso, se o Prota cultivasse sua mente e seu corpo com um Anel de Fogo e herdar a esgrima de Ziegart, sua vingança contra o Robert lá não vai ser só um mero sonho, e sim realidade, tá ligado? Bom, enquanto estava tentando cultivar, o Prota percebe que seus circuitos de mana estavam com um frio intenso. E era por este motivo que seu corpo continuava frio, mesmo depois dele dormir 20 horinhas de sono. Esse bloqueio estava presente em 9 áreas, e se caso o frio bloqueasse todos os circuitos do Prota, ele iria morrer. Então ele precisava atravessar até os circuitos com o Anel de Fogo.
Por outro lado, ia ser um desperdício o Prota jogar todo esse frio intenso fora. Então ele decide que irá combiná-lo com o fluxo do fogo e circulá-lo juntos. Bom, o Prota consegue deixar isso estável, mas depois de apenas cultivar um pouco, o Prota já se sentia muito cansado e acaba pegando no sono. Enquanto isso, o Coroa observava o Prota. Em seguida, o Prota acorda e tinha que fingir ser um bebê, mesmo tendo a mente e a alma de um adulto. Era difícil pra cacete. A única coisa que a mulher sabia falar era que o bebê era fofo. Sério, eu tô com muita vontade de mandar essa mina tomar no... Em seguida, chega esse velhote aí. Esse velhote era o Santo Maltrapilho. Basicamente, o cara tinha suas habilidades em poder divino em seu auge. E para completar, ele era o curandeiro mais famoso do continente. Então, vocês sabem, né? O cara não é pouca bosta. Mas, por ser sedento por viajar, acaba sendo muito difícil encontrá-lo. Em seguida, o velhote pergunta o nome da criança. A Silva diz que ele se chamava Raon. E ele pergunta se ele não tinha sido dado intencionalmente com o significado de sombra. Mas foi exatamente isso. E já começa a se perguntar o que o Coroa estava pensando para dar um nome desses para uma criança. Em seguida, o Prota percebe que ele não tinha se referido ao Coroa por um título, então provavelmente eles tinham algum tipo de relação. Em seguida, o velhote dá uma olhada no Prota e acaba percebendo que o Prota tinha a maldição do gelo dentro de si. A mesma coisa que o Prota tinha descoberto, tá ligado? Ele avisa a Silva que se isso não fosse tratado, ele não iria morrer. É óbvio, mas também ele não viveria por muito tempo. Mas a Silvia já fala que o cara tava mentindo na cara dele, tá ligado? Ele diz que iria dar um remédio para ela absorver tudo isso, né? Em seguida, chega a empregada dizendo que o Coroa tava chamando o velhote e era melhor ele ir imediatamente, senão ele ia cair de boca. Ele diz que já tava indo. Agora o Prota sabia o nome daquele frio intenso que ele tava sentindo, se bem que nem fazia diferença saber ou não, né? O importante é que agora isso não era mais um problema, agora que ele estava criando um anel de fogo. Em seguida, ele percebe que sua mãe estava chorando com medo que o cara fosse morrer. Ela começa a se desesperar, dizendo que iria fazer de tudo para curá-lo, que não ia perder o molequinho. O Prota começa a sentir seu coração doer e pergunta que sentimento era esse. E ele limpa as lágrimas de sua mãe e consegue dizer sua primeira palavra, mané. Em seguida, enquanto estava conversando com o velhote, o Coroa escuta um barulho de gritos e tal. Do nada, aparece a Silva em sua sala ajoelhando e suplicando ao Coroa para salvar o seu filho. 7 anos se passaram desde a cerimônia de julgamento, e com um treinamento constante, os 2 anéis de fogo do Prota estavam prestes a se tornarem 3. Se o Prota pudesse fazer alguma coisa sobre esse gelo, o seu progresso seria muito mais rápido. O Prota tinha aumentado sua resistência ao atributo de água para 2 estrelas, e o gelo que se espalhava pelo seu corpo desapareceu. Então seus membros não estavam mais duros. O Prota iria precisar fazer treinamento físico também. Em seguida, chega sua mãe falando que já era para ele estar pronto e pergunta o que ele estava fazendo naquele lugar. Eles estavam indo para a segunda cerimônia. Chegando lá, a cerimônia tinha acabado mais rápido do que o Prota imaginava. Em seguida, o Coroa chama pelo nome do Prota e diz que ele tinha recebido a ordem para participar do treinamento básico, como membro da família. E então, ele pergunta, né, o porquê que o Prota não estava mostrando resultados, mesmo depois de um mês. A mãe do Prota começa a contestar as palavras do Coroa, né, dizendo que o Prota era diferente das outras crianças, por ter gelo em seu corpo e por isso não estava aguentando o treinamento básico. O nosso meninão nem sabia que a mãe dele estava sabendo disso. Em seguida, o Coroa diz que não existem exceções, nem recusa para aquele que tenha herdado o nome de Ziegart, se não puder andar, rasteje e treine. Isso que significava ser um Ziegart. Ela pede mais um tempo. Ele pergunta se ela iria fugir de novo com a criança. O pessoal daquela sala começa a fofocar da situação, falando da mãe do Prota. Mas agora o Prota tinha entendido o motivo da Silvia estar sendo tratada dessa maneira. Era por conta que ela tinha fugido de casa. Silvia não tinha uma aura, apesar de ter aprendido artes marciais. Depois dela quebrar o próprio centro de energia e circuito de mana, ela fugiu de casa e se casou com o pai do Prota. No entanto, o pai do Prota tinha morrido assim que ela ficou grávida dele. Então ela não teve escolha a não ser de voltar para casa. Voltava depois de abrir mão de sua posição como uma descendente direta. Ela foi maltratada igual os membros da linhagem paralela. Mas esse era o ponto de vista das outras pessoas e suas circunstâncias.
O Prota era o filho da Sylvia, então é óbvio que ele não suportava ver sua mãe sendo tratada dessa maneira, né? Em seguida, o Prota vai em direção ao Coroa. Sua mãe manda que ele ficasse de boa, que ela iria cuidar de tudo isso. Mas o Prota chega até ele e diz que participaria do treinamento básico, assim como lhe foi ordenado. Em seguida, o sábio Daniel Ziegart fala que o Prota nem sabia desse treinamento, tá ligado? E alguém como ele não iria aguentar. Mas o nosso meninão fala que era um Ziegart, então ele faria jus ao seu nome. Só que o Coroa fica putaço porque o Prota está mencionando o nome Ziegart daquele jeito. Mané, a pressão do Coroa foi tanta que o Prota sangra só por sentir aquela presença. Só um olhar do cara quase matou o Prota, mané. Era como se seu coração estivesse prestes a explodir. E isso foi bem pior do que quando o Robert fez isso com ele. A mãe do Prota e o Daniel falam que o Prota era só uma criança, não sabia o que estava falando, e suplicam para que ele tire sua pressão. Que o moleque estava quase morrendo, mané. Bom, um assassino é um ser que vive na escuridão e estando mais perto da morte do que da vida. Eles nunca se revelam. Mas o Prota não era mais um assassino. Ele não poderia mais ficar se escondendo e decide que não irá mais viver como um assassino. O Prota iria fazer a Sylvia recuperar sua posição nessa família. Em seguida, o Prota levanta e fala para o Coroa que tinha sido criado no prédio anexo e não no principal. Então ele não fazia ideia do quão grande e impotente era o nome de Ziegert. Por este motivo, ele queria participar do treinamento básico e assim tirar suas próprias conclusões. E como Raon, ele iria proteger a Sylvia, a felicidade e os sorrisos que são preciosos para ele. Ele definitivamente iria recuperar tudo com suas próprias mãos. Em seguida, o Coroa pergunta se ele iria julgar o Ziegert só pelo treinamento básico. O Prota cita que essa era a única forma dele aprender mais sobre o Ziegert naquele momento. Então ele precisava ter certeza que o instrutor estava preparado apropriadamente, né? O Prota tinha sido o melhor assassino na sua vida anterior, e agora ele era a pessoa que aprendeu a lenda do continente, o Anel de Fogo. Se ele conseguisse ser capaz de usar todas as suas habilidades, se impor nessa família, não seria tecnicamente impossível. O Prota estava decidido que iria mostrar a todos o quão resistente era essa pedrinha que eles desprezavam. Aqui vemos o mestre do Palácio Marcial Central, conversando com seu subordinado, sobre o Prota ser um paciente que não conseguia se mover adequadamente. O subordinado fala que duas empregadas tinham escutado a conversa do velhote, Maltrapilho e o Lorde, que o Raon definitivamente sofria de uma doença severa, e quando ele tinha o visto antes, seu corpo não era normal. Então, como que ele tinha aguentado a pressão do Coroa? Até que ele raciocina um pouco e lembra que a Sylvia também tinha um talento maior que os outros. Em seguida, ele manda que seu subordinado desse a ordem para a empregada colocar alguém no prédio anexo e relatar tudo o que estava acontecendo lá. Em seguida, o Coroa vai até um elfo que estava fingindo estar dormindo, mas o Coroa sabia e manda ele se levantar. Esse cara se chama Hymir. A única pessoa que conseguia adivinhar quando ele estava ou não estava dormindo era o Coroa. O Coroa reclama por ele estar deitado enquanto os outros treinadores estavam se matando de trabalhar. Ele diz que é bem simples, eles usam o corpo e ele usa a cabeça. É bem justo por sinal. Mas enfim, ele pergunta se o Coroa estava lá por causa do seu neto e fala que a Sylvia tinha ido lá para pedir que ele não se machucasse. O Hymir não esperava que o Coroa fosse aparecer por lá e pergunta se ele iria fazer o mesmo pedido. Mas mesmo que fosse isso, seria uma perda de tempo, já que o mesmo tinha dado uma ordem para que aquele lugar não sofresse nenhuma interferência, nem mesmo do Lorde. E mesmo que fosse o neto do Coroa, ele não abriria nenhuma exceção. O Coroa olha para ele e diz: quem disse que eu ia pedir para pegar leve com ele? Manda chumbo e se quiser ainda pode aumentar a intensidade do treinamento, que ele queria separar o lixo do luxo. Escutando aquilo, o Hymir já fica felizão, por ver que o Coroa estava cuidando de seu neto, dando o amor que ele nunca conseguiu dar para sua filha. Mas ele diz que se o Hymir não fosse seu companheiro, sua cabeça estaria em outro planeta nesse exato momento. O Coroa fala para ele não pegar leve com ele e faça com que ele consiga distinguir entre o bem e o mal. O Coroa manda que ele faça o que quiser e vaza. Aqui já vemos o Prota vendo suas janelas e status. O Prota tinha acabado de chegar na terceira estrela. A percepção do seu corpo tinha aumentado e sua mente estava melhor.
No primeiro dia de treinamento, o Prota estava se esforçando pra cacete, e graças a Sylvia, o impedindo, seus músculos começaram a se desenvolver sem muitos problemas. Essa janela de status mágicos estava acelerando o crescimento do Prota ainda mais, mas esse era só o começo, já que o treinamento Zygarde era o famoso por ser difícil. 3 estrelas era apenas o início necessário para começar como aprendiz, e mostrando conquistas melhores que a dos outros, o Prota iria calar todos aqueles que desacreditaram dele. E então, depois de tudo isso, ele iria atrás de sua vingança contra o Robert Delos. Ele não vai parar até cortar sua garganta. Em seguida, chega sua mãe perguntando o motivo dele não ter ido dormir ainda, já que o Prota iria para o campo de treinamento no dia seguinte. Ela precisava dizer algo a ele. Ela pergunta se ele deveria mesmo ir. Ela queria impedi-lo por ele sempre ficar calado quando sentia dor, e ela estava preocupada com o que poderia acontecer com ele. Ela diz que não era para ele desistir, mas para sim esperar um pouco, no mínimo 1 ano. Mas ele diz que não podia mais esperar. Ele já não aguentava mais ver o pessoal da linhagem colateral diretas da família maltratando sua mãe. Ele ficava tão frustrado que não conseguia mais se segurar. Então ele acreditava que se ele treinasse duro, eles iriam parar de menosprezar sua mãe. Esse era o real motivo dele estar se empenhando tanto. Então ela explica o que de fato aconteceu para que todos assistem dessa maneira. Ela tinha encontrado o pai do Prota, que coincidentemente estava em serviço e acabou se apaixonando por ele. Mas acabou sendo difícil dela ficar com ele, por conta que ele era apenas um simples cavaleiro. Então ela optou por destruir seus circuitos de mana e centro de energia e sair da casa. Ela confessa que o Prota tinha uma irmã mais velha, que se chamava Shia, mas enquanto eles estavam vivendo pacificamente, um esquadrão de Eden, que conhecia seu rosto, emboscou eles. O pai do Prota não era tão forte e ela estava grávida, então não conseguiram fazer nada. Seu pai até que tinha colocado alguns guardas para vigiar ela, mas eles chegaram tarde demais. O pai do Prota e sua irmã já estavam mortos, e ela ficou sem escolha a não ser de voltar para a família. Agora sim, ele entendia o motivo das pessoas estarem chamando a Sylvia de egoísta. E pior que ela realmente era, ela abandonou a responsabilidade de sua família para buscar sua felicidade, e só voltou para implorar por sua vida. Mas ela também foi a pessoa que deu a ele uma nova vida, e lhe mostrou afeto pela primeira vez. Mesmo que todos a chamassem de egoísta, para ele, ela era sua única mãe em 2 vidas. O Prota pergunta se ela se arrependia, de ter feito essas escolhas e se ela queria voltar para a vida dela. Bom, ela diz que não se arrependia de nada, já que ela vivia nessa família como se não existisse. Só começou a saber o que é viver mesmo depois que ela saiu. Bom, os dois ficam naquele papinho clichê. Depois dele consolar ela, o Prota vai para seu quarto. Ele vai checar o progresso do Anel de Fogo, depois iria dormir. Já que não tinha muito tempo para o início do treino, o Prota descobre que a velocidade de rotação dos anéis tinha ficado mais rápida, depois dele ter atingido as 3 estrelas. Se já estava desse jeito, quão rápido iria ficar no estado intermediário, hein? E quando estava cultivando, uma energia denominada de ira aparece para o Prota, dizendo que a ira do Prota tinha chegado até ele, o rei da essência, e em nome do segundo monarca do reino demoníaco, Ira, ele iria cumprir a vingança do Prota. O nosso meninão fica lá com os olhos arregalados, sem saber o que estava de fato acontecendo ali. Em seguida, na janela de status do Prota, aparece que sua característica especial tinha sido ativada. Só que o engraçado é que a energia achava que estava falando com um adulto, E quando ele vê o Prota, fala, ué, por que tem uma criança aqui? O Prota já pergunta quem era aquela coisa, E a energia faz a mesma pergunta. Até que a energia percebe que a pessoa que exalava a ira por vingança era exatamente aquele pirralho, só que estava escondido. Bom, aquela energia dá uma condição para o Prota. Era só ele dar a alma dele para aquela coisa, e a vingança que ele tanto queria iria acontecer. Bem simples, Só que não. O Prota começa a fazer várias perguntas, mas se essa coisa era realmente quem ela dizia ser, ele não estava um pouquinho atrasado para isso, não? Bom, em seguida, o Prota diz que não precisava da ajuda dele. Ele iria se vingar por conta própria. O problema é que o Prota não tinha entendido. Aquela coisa não estava ali para negociar com ele, não. A energia já tinha tomado a sua decisão. Era só o Prota entregar seu corpo para ele e já era. As chamas começam a ficar frias.
E a coisa vai pra cima do Prota, tentar tomar seu corpo à força. Depois de entrar no Prota, o corpo dele fica totalmente frio e sua mente também. Aquela coisa estava obrigando o Prota a ativar sua fúria. Mas mesmo que aquilo fosse um deus ou o rei da essência, tanto faz. O Prota iria matar aquela coisa. Ele só estava conseguindo resistir àquele frio por conta de sua resistência à água. Mas aquele ataque era mais que só a temperatura. Ele estava continuamente provocando a fúria do Prota. O Prota e aquela coisa estavam brigando para ver quem iria ter o controle total do corpo do Prota. O Raon não podia simplesmente entregar seu corpo, quem sabe o que ela faria com a Sylvia e com as empregadas, né? Ele iria resistir, mesmo que isso custasse a sua vida. O Rei da Essência queria minimizar os danos do corpo, já que ele queria hospedá-lo, né? Mas não ia ter jeito. A essência começa a consumir o Prota. O Prota estava sentindo como se seu corpo fosse explodir. Nesse ritmo, ele não iria aguentar por muito tempo, pois já estava no seu limite. Será que ele iria ter que morrer para sobreviver? Até que ele tem uma ideia genial, que seria usar a resistência da água que ele tem, e assim ele poderia resistir à dor física e mental usando o Anel de Fogo. E é exatamente isso que o Prota começa a fazer. A essência fica se perguntando que merda era aquela. Apesar dele ter despertado há pouco tempo, ele nunca tinha visto algo assim antes. E pergunta se o Prota iria ter a coragem de desafiar ele. O Prota diz que não iria entregar seu corpo para um fantasma aleatório. Ele iria se vingar sozinho, mané. Em seguida, a essência fica muito puta com o Prota. O nosso meninão começa a tirar onda com o Rei da Essência, dizendo que ele se denominava como monarca, mas nem conseguia vencer uma criança. Até que aparece uma mensagem dizendo que o Prota tinha desbloqueado uma nova habilidade. Só que a Essência conseguia ver, já que aquela janela era dela, né? O Prota pergunta o que era aquela janela de atributos, né? E se ela tem alguma conexão com ele. Bom, é meio óbvio, né? Já que ele mesmo tinha criado essa janela. Mas ele não tinha motivos para contar isso ao Prota. Em seguida, o Prota pergunta se aquilo era para acelerar seu crescimento. E pelo visto, ele acabou acertando, né? Ele tinha achado estranho os efeitos do Anel de Fogo serem melhores do que na sua vida passada. Tudo isso foi graças ao sistema que deu um hackzinho pro Prota. A essência começa a berrar, pedindo o corpo do Prota. E ele já mete um socão nela, porque já tava ficando chato. Bom, é óbvio que a essência iria ficar puta, né? O Prota tenta fazer ele sumir, mas nem mesmo com mana adiantava. A essência teve seu selo quebrado, então era questão de tempo até que seus poderes voltassem. E assim, ela iria conseguir pegar o corpo do Prota. Até lá, eles ficariam juntos até o último suspiro do nosso meninão. Bom, basicamente ele seria uma praga. O Prota adoraria tirar ele, mas ele estava com medo da janela acabar desaparecendo também. Mas era melhor deixar ele do seu lado. Assim ele poderia ficar de olho nele. Chegando no dia do treinamento, a Sylvia e a empregada estavam muito nervosas, com medo do Prota não ir bem no teste. Mas ele estava prestes a partir para o campus de treinamento. Depois de se despedir de sua mãe e da empregada, o Prota ruma para os campos de treinamento. Chegando lá, o Prota vê várias crianças da família Zengert, tanto da linhagem colateral quanto da linhagem direta. E também lá possuía 6 campos de treino, por terem muitas pessoas. Em seguida, 2 figurantes começam a fofocar sobre o Prota. Os caras ainda falam do bracelete do Prota, e a essência escuta aquilo e fica muito puta. Em seguida, o Prota chega até eles e chama os caras por tapa, meu parceiro. Os figurantes tentam apelar para a humilhação com palavras, mas o Prota acaba com o barato deles, forçando eles a partirem para cima do Prota. E quando o nosso meninão estava prestes a levar um soco, chega esse carinha aí, chamado Burren. O nome do cara, viado. Que, por sinal, era um descendente direto da família Zengert, mandando que eles parassem aquilo. Esse burrinho aí chega na cara do Prota e chama ele de rato de esgoto, falando que ele ainda não tinha aprendido qual era o seu lugar, querendo humilhar o Prota mesmo, tá ligado? Dizendo que ele poderia acabar com o Prota a qualquer momento, que ele quisesse e tal. O Prota manda ele parar de falar merda, que ele era só um descendente direto, que nem status tinha. Qual autoridade ele tinha para fazer essas escolhas aí? Ainda chama o cara de baba-ovo do papai. Quando os dois estavam prestes a se comerem na porrada, chega a merda do treinador. Ninguém quer ver esse cara não, a gente quer ver é pau. Lá ele.
O Himmler diz que eles poderiam resolver essa briga depois e que agora ele estava ansioso para trabalhar com todos, mas tinha 160 pessoas e isso era gente pra cacete. Então ele resolve que iria reduzir esse número para 40. Mané, os caras começam a ficar desesperados, porque, caramba, querendo ou não, era muita gente que iria ser eliminada. Enquanto isso, a Essência ainda estava pistolada com o pirralho que tinha falado merda pra ele. Bom, o Himmler diz que era a lei naquele campo de treinamento. Então se alguém não gostasse, bom, dane-se, vai pra casa chorar pra mamãe. O pessoal tudo olhando pra ele e ele, ué, o que é que vocês estão olhando? Vão correr, pô? O Himmler manda todos correr até que ele mandasse parar. O nosso meninão começa a correr e a Essência já reclama por ele estar correndo atrás do pessoal. Mas isso não era uma competição, então ele não precisava ultrapassar ninguém. O Prota sabia que o Himmler observava o potencial e o caráter das pessoas. Ele não ia focar no superficial. Só aqueles que suportarem iriam passar no teste. Os instrutores estavam observando que o Burren e a Runa eram incríveis e tal. Mas o Himmler estava mesmo impressionado com o Prota. Mesmo ele se mostrando cansado e tal, e que não duraria por muito tempo, o Himmler pensou que só aqueles que ele não conseguia medir o potencial eram fortes, por não conseguir ver sua profundidade. Ele conseguia ver as cores que definiam o que cada criança se tornaria no futuro. Mas no caso do nosso Prota, ele não conseguia ver cor nenhuma, tá ligado? Bom, os figuras vendo o Prota por último começam a tirar onda com ele e tal. O Prota começa a se perguntar o intuito de só ficar correndo. Em sua vida passada, eram jogados lobos famintos e ele precisava correr pela sua vida. Então, correr desse jeito tava mamão com açúcar pro Prota. Mas será que ele irá aguentar até o final? Moleque, vocês pediram demais a parte 2 desse vídeo aqui, e como eu escuto meus inscritos, resolvi trazer pra vocês. Eu me chamo Matheus, mas antes, peço de coração que se inscreva no canal, pra gente tá batendo a meta de 10k de inscritos aí. Também peço que deixe seu like, para o YouTube estar recomendando esse vídeo para mais pessoas, beleza? Estar imaginando pra caramba, agora chega da minha enrolação, e vamos pro vídeo. O Himmler estava muito impressionado com o Prota, pois ele estava conseguindo correr, mesmo depois do seu vigor estar esgotado. Isso já tinha sido longe demais para ser apenas persistência ou tenacidade. Depois de correr por tanto tempo, o Prota não era para ser capaz de juntar nenhum fôlego. Essa força de vontade só deveria ser possível em guerreiros que continuamente treinaram e experienciaram a morte múltiplas vezes. O Himmler não conseguia entender como que o Prota tinha tanta motivação, tá ligado? O Burren olha para trás e vê que o Prota ainda estava correndo. Bom, ele não estava acreditando, já que ele tinha escutado a conversa do seu pai com o seu subordinado, dizendo que o Prota não tinha condições de se tornar um guerreiro e que ele estava ainda pior da última vez que ele tinha o visto. O Burren fica muito puto e para se amostrar ativa seu controle de aura e sai correndo na frente de todo mundo. E como o nome dele já diz, né, burrão, o Prota percebe que esse moleque era só uma criança. Mesmo falando tão nobre, o Prota percebe que a Runa era mais madura que ele. Ah, Matheus, mas por que ele tá sendo burro? É uma corrida e ele quer ganhar. Moleque, é simples, isso não era uma competição, e sim uma batalha contra si mesmo. Então não tinha nenhum motivo do Prota ser influenciado por ele e acabar arruinando seu ritmo. O pessoal tava tudo parando e vendo que o Prota continuava a correr, começam a fazer perguntas como por que ele ainda estava correndo, se ele era um enfermo ou se ele ficava cansado. Mas a verdade era que o pessoal estava falando como se fosse fácil, o Prota se matando por causa da frieza do seu corpo, tá ligado? O Prota estava sentindo como se seus pulmões e coração tivessem sendo esmagados. Mas, por algum motivo, ele estava conseguindo reunir seu vigor utilizando o Anel de Fogo. Mas o que estava deixando o Prota de fato feliz é que o anel estava crescendo rapidamente. Então ele precisava ir com tudo para extrair a máxima eficiência. Enquanto o Prota estava pensando em seu desempenho, aparece o Rei da Essência, dizendo que ele era patético, já que nem sequer conseguiu ultrapassar o carinha de cabelinho azul. O Prota estava em um estado deplorável. E cedo ou tarde, a Essência iria conseguir consumir o seu corpo por completo. Em seguida, a Essência tenta consumir o corpo do Prota, mas ele precisava resistir. Mesmo o Prota quase perdendo seus sentidos, ele precisava agir como se nada tivesse acontecendo. Mas a Essência era persistente. Ela diz que não tinha como nenhum ser humano resistir à fúria dela.
Mas o Prota, com sua força de vontade, não podia mostrar nenhum tipo de fraqueza naquele momento, senão o Rei da Essência iria conseguir consumir seu corpo. O Prota estava sentindo tanta dor que não conseguia mais controlar o seu corpo. Sua visão já estava ficando embaçada e ele já não estava conseguindo mais respirar. E quando estava prestes a desmaiar, o Himmel ordena que todos parassem de correr. Em seguida, o burrão fala que o Prota era muito persistente. Mané, o cara quase morreu, tá ligado? A Essência full pistola com o Prota. Pergunta, né, como que o Prota tinha conseguido resistir à fúria dele. Mas o Prota tinha dito que isso seria inútil contra ele, né? Mas meio que essa tentativa da Essência ajudou o Prota no crescimento do anel. Além disso, seu corpo também se desenvolveu graças à janela de atributos. Em seguida, aparece a janela de atributos, tanto o Prota quanto a Essência ficaram surpresos. Depois de verem os atributos do Prota, o Prota tinha ganhado atributos extras por superar o Rei da Essência. E a Essência, vendo aquilo, fica sem saber o que estava acontecendo, né? E o porquê que a porra da janela de status estava dando atributos extras por resistir a ele. Aquilo que o Prota estava vendo era um absurdo. Bom, o Himmel diz que o teste iria acabar por ali, e ele confessa que estava mentindo sobre eliminar todos menos um quarto deles. E óbvio que o pessoal ficou muito puto com ele, né? E não é pra menos, teve gente que se matou como o burrão aí e o Prota, né? Mas com um semblante sério, o Himmel fala que se eles continuassem treinando como treinaram hoje, todos seriam eliminados, já que ele tinha mandado todos correrem com toda a sua velocidade até o final. E nenhum dos 160 correu, tirando o burrão, que usou sua aura e tal. Mas o Himmel fala que não estava nem aí para o que eles façam, já que são eles quem vão participar do exame, e não ele, né? E se todos seguissem as ordens dele, tava de boa, ninguém iria falhar no exame. Óbvio que não seria tão fácil assim. Em seguida, o Himmel denomina todos como aprendizes temporários, e ele irá remover esse temporário quando todos passarem no exame. Ele estava planejando escolher o melhor aprendiz também, mas ele não iria ranquear eles por enquanto. Em seguida, o Himmel vai se encontrar com o Coroa. O Coroa já pergunta como foi, né? Como que o Prota tinha se saído? Bom, o Himmel explica que os dois melhores foram o Burrão lá e a Runa. Além dos outros, também ter muito potencial. Mas o Himmel não conseguia ver nada disso no Prota. O Himmel não conseguia entender como que o Prota continuou correndo, mesmo depois do seu vigor ter sido totalmente esgotado. Essa era a primeira vez que ele tinha visto algo assim desde a época do Coroa. Bom, o Himmel estava achando aquilo muito chato, mas sentia que iria ficar interessante. O Coroa já diz que foi ele mesmo que tinha escolhido ser o instrutor deles, então manda ele focar em seu trabalho. Em seguida, o Coroa diz que foi apenas coincidência e que será difícil o Prota se tornar um guerreiro. Em seguida, vemos o Prota indo para o campo de treinamento. A Essência, vendo que o Prota, mesmo depois de ter corrido até a morte, indo treinar, chama o cara de tóxico. A cara dos figurantes vendo o Prota fazendo isso sem entender nada o que estava acontecendo. Bom, os figurantes ficam falando que não tinha como o Prota conseguir correr por tanto tempo e que provavelmente ele tinha usado algum truque, já que ele tinha algum tipo de doença. Mas esse carinha aí, chamado Crane, ele acreditava que o Prota estava a utilizar elixires, dizendo até que tinha ouvido rumores que o próprio Santo Maltrapilho tinha dado ao Prota. O pior é que os outros Zeca Pagodinho acreditaram no Crane, chamando o cara de sem talento e tudo mais. E então, o Crane sugere que eles dessem uma lição no Prota, assim, gratuitão mesmo. Em seguida, o Crane já chega jogando o Prota na árvore. Do nada. O Prota já pergunta o motivo, né, deles estarem dando uma coça nele. O Zeca Pagodinho afirma com todas as suas forças que o Prota estava em posse de elixires, e por isso tinha sido capaz de correr por tanto tempo. Mas eles não estavam ali para quebrar o Prota, só para ter uma conversa amigável, com um bom e velho diálogo. O Crane já vai para cima do Prota. A Essência já pergunta se o Prota iria se segurar mesmo depois de ser tratado desta maneira. Em seguida, o Prota já lasca o socão na boca do Crane. O Zeca Pagodinho, até mesmo a Essência, ficam impressionados com o soco do Prota. Não satisfeito, o Prota chama o resto para arriar o cacete. O molequinho de cabelinho verde tenta, mas já recebe uma pesada na boca do estômago. O outro também tenta, mas já recebe um cheiro no buraco do catarro. Enquanto o Prota surrava os figurantes, a Essência estava adorando ver aquela cena. Depois deles apanharem tanto que não conseguiam mais respirar, eles assumem que estavam errados e pedem desculpas para o Prota.
Mas antes que o Prota terminasse com eles, ele faz uma pergunta bastante interessante. Quem foi a pessoa que ordenou eles a fazerem aquilo? E pergunta se tinha sido o Burrão. Mas o Crane nega, dizendo que eles tinham feito isso sem o conhecimento dele. O Prota achava que o Burrão não gostava dele, mas pelo visto, o cara só era competitivo mesmo. Bom, o Prota pergunta se eles iriam falar alguma coisa para seus colegas de classe, sobre o bom e velho diálogos que eles tiveram. O Crane fala que não, né? Bom, o Prota fala que se eles não quisessem ter outro diálogo como esse, era melhor eles não entrarem no caminho do nosso meninão. O Prota já bota tudinho pra vazar e o Rima estava vendo tudo, comparando até o Prota com o Lorde quando ele era mais jovem, e afirma que o Prota tinha um talento para as artes marciais, um talento que até mesmo entre os maiores talentos era desconhecido. Em seguida, o Prota checa sua janela de atributos e ele completa mais uma condição e ganha uma agilidade. Bom, a Essência fica muito puta com a janela que ela mesmo tinha criado, tá ligado? Pelo simples fato do Prota estar ganhando atributos só por estar satisfazendo o Rei da Essência. Em seguida, o Prota pergunta, ué, mas não foi você que fez isso? Como não sabia? Bom, a Essência full pistola fala que nunca tinha testado esse sistema com ninguém, né? E tudo isso só estava acontecendo porque o Prota tinha roubado do Rei da Essência. O Prota com o maior deboche fala, sério? Cara, que massa, hein? Em seguida, o Rei da Essência diz que tinha uma sugestão para o Prota. Na verdade, uma aposta. Caso o Prota vencesse, o Rei da Essência daria atributos para ele. Mas se ele perdesse, iria receber a Fúria da Essência. A condição era que o Prota teria que passar em primeiro lugar no teste para cadetes oficiais. Bom, o Prota pergunta o que queria dizer essa tal característica aleatória. Era basicamente um dos traços que o Rei da Essência tinha e ela seria passada para o nosso meninão. Mas é claro que ela seria menor, né? Para bater com o nível do Prota, né? Mas e enquanto a criação de 10 pontos na emoção Fúria, ao falhar? O que isso queria dizer? Basicamente, o Prota iria ganhar a emoção da Fúria que o Rei da Essência possuía. O sentimento de fúria que o Rei da Essência iria passar para o Prota era quase nada. Mas se ele continuasse recebendo fragmentos da fúria do Rei da Essência, ele não iria ser capaz de controlar suas emoções, não importa o quão forte fosse a sua força de vontade. O Prota, julgando as ações da Essência, não parecia que ele estava mentindo, e comparado com as recompensas, o risco era bem menor, então ele tinha mais vantagens do que desvantagens. Então ele resolve aceitar. Bom, o pessoal estava treinando até a morte. O Rimmer tinha botado geral para ficar na posição do cavalo. E não é de 4 não, hein? Essa era uma posição que monta a base de todas as artes marciais. O cara deixou o pessoal lá e disse que eles só iriam parar quando ele mandasse. Só que o miserável foi tirar um cochilo. O pessoal estava reclamando dos exercícios, eles queriam aprender esgrima. O Burrão já manda eles pararem de reclamar e chamar eles para praticar esgrima. Se eles continuassem apenas fazendo exercícios básicos, a esgrima deles iria enferrujar. A Essência, vendo o pessoal indo, pergunta se o Prota não iria junto com eles. Mas a verdade era que ele não precisava, já que seria uma perda de tempo praticar esgrima com as habilidades dele. O que o Prota precisava nesse momento não era uma espada, e sim força e estamina, já que sua força física era pior do que a dos outros por conta da sua aura fria. Então o Prota tinha como objetivo fortalecer seu corpo, não tinha por que apressar as coisas. Em seguida, chega a Runa e ela acaba vendo o Prota treinando seu corpo. Ela percebe que o crescimento do Prota estava bastante rápido. Seus pesos tinham aumentado em comparação a um dia atrás. Todo mundo tinha na cabeça que o Prota era doente, tá ligado? Então não fazia sentido o cara tá aumentando o peso a cada dia, né? E para descobrir o segredo do Prota, ela vai até ele, né? Bom, a Runa vai até o Prota e fica encarando o cara, até que ela consegue sentir alguma coisa e rapidamente senta do lado dele e começa a fazer exatamente as mesmas coisas que o Prota estava fazendo. O Prota levantava o peso ali, ela também levantava e percebe que estava sentindo o cheiro refrescante do nosso querido Roninho. E depois de sentir esse cheiro, seu corpo ficou muito mais leve e graças a isso, ela agora estava conseguindo levantar mais peso. Em seguida, o nosso Roninho vai até ela e tirar a satisfação, né? Perguntando se ela queria falar alguma coisa a ele. Ou algo do tipo que já tava ficando meio estranho, né? Ela diz, eu não. O Prota fica sem entender o que estava acontecendo ali. Em seguida, ela decide que precisava seguir ele um pouco mais. Acho que ela seguiu o cara até no banheiro, mané.
Em seguida, chega o burrão e sua tropa. Os caras ficam vendo a Runa com o Prota e já perguntam, ué, o que é que a Lady Runa está fazendo com um fracassado desse? O burrão fala pro pessoal ignorar eles, porque não fazia sentido ficar repetindo um simples treino de força. Ele diz que o nosso Roninho tinha falta de força, então o treino básico era fundamental para ele. Mas para eles que estavam em outro patamar, era para treinar esgrima. E já que eles não sabiam o conteúdo do teste, era melhor estar preparado, né? Em seguida, enquanto o Roninho treinava, chega um molequinho de cabelo verde, chamado Dorian, perguntando se podia treinar junto com o Prota. O Roninho fala que não se importava, então tá tudo bem, né? O Dorian dá um biscoitinho pra ele, mas o Prota estava satisfeito. Quando ele ia oferecer pra Runa, a mina tava quase babando pelo biscoitinho, velho. O Prota dá a ela e fala que agora tinha outro esquisito seguindo ele. Durante o tempo antes do teste, os três treinaram juntos, intensamente. Já faziam 6 meses desde que o treino tinha começado. O Prota passava toda hora do dia com a intenção de arriscar sua vida. E aquele pessoal que sempre estavam na frente do Prota, finalmente ele tinha ultrapassado. Restavam apenas 2 pessoas em sua frente, a Runa e o burrão. O tempo finalmente passou e a manhã do dia do teste havia chegado. A arena estava lotada, a mãe e a empregada do Prota estavam lá. E aqui está o nosso meninão, com a Essência perguntando se o Prota lembrava da aposta. O rei da Essência fala que o Prota não tinha conseguido superar a Runan nem o burrão. Então era melhor ele estar preparado para receber a fúria do rei da Essência. O Prota já afasta ele e diz que o teste era completamente diferente. Então eles não sabiam o que iria acontecer. Em seguida, o Prota pergunta o que o Dorian estava fazendo no chão. O moleque estava quase fartando de nervosismo, velho, com medo de não conseguir passar no teste. Em seguida, a Runa oferece um biscoitinho ao Prota, mas ele diz que já estava satisfeito e manda ela comer. Mano, o Prota fica se perguntando por que ele só tinha pessoas como eles ao seu redor. Bom, a mãe do Prota e a Ellen vê o Prota e já percebe que ele estava muito confiante. E também que ele tinha amigos agora. O Prota nunca reclamou e sempre foi compreensível. Então isso era natural de acontecer. Mas a mãe do Roninho estava muito orgulhosa dele. Fofa. Em seguida, alertam que o coroa estava entrando. Geral fica assustado por o chefe da casa estar indo observar pessoalmente, sendo que ele nunca tinha feito isso antes. Então quer dizer que ele estava esperando alguma coisa boa desse negócio aí, né? Até o Himmler fica se perguntando o motivo do coroa estar lá. O coroa vendo o pessoal comentando isso, fala, ué, eu sou o chefe da casa, pô. Esse é um evento que guiará o futuro da casa. Então, por que vocês estão agindo como se eu não estivesse no lugar errado, tá ligado? O Himmler já pede desculpas e anuncia que o coroa estava lá e que o teste começaria naquele exato momento. Em seguida, ele ativa sua pressão e diz que o teste seria atravessá-la. A pressão era essencial na vida de um guerreiro, e esse teste iria ajudar a julgar a extensão dessa habilidade. Bom, o pessoal começa a reclamar, dizendo que eles eram crianças e nem sequer tinham aprendido aura direito. Então era bastante justo esse tipo de teste. Meio decepcionado, o Himmler responde que a pressão não era só a manifestação da aura. A verdadeira pressão é o nível de alma que um guerreiro construiu a partir de suas conquistas. Então isso era o testemunho de um guerreiro que pode ser até mesmo expresso sem ter um domínio de aura. Quando o figurante iria contestar novamente, o coroa diz que o Himmler estava correto. Depois do Lorde dar razão ao Himmler, ele decide continuar com o processo seletivo do teste. E a primeira escolhida é a Runa. O Himmler ajustou sua pressão para a qual ela fosse capaz de conseguir passar. Caso ela tenha dado seu máximo nos treinos, né? Se ela conseguisse ser capaz de passar e tocar nele, ela passaria no teste. Bom, ele já ativa sua pressão nela, ela estava prestes a usar a aura, mas o Himmler avisa que se ela usasse a aura, ela iria falhar imediatamente. Ele queria que ela passasse apenas usando sua força de vontade, que construiu durante seu treinamento. E é exatamente isso que ela faz. Pronto pra Runa, ela passou. O segundo era o Dorian. O moleque já tava se cagando de medo, velho. O Himmler pergunta se o Dorian tinha visto o que a Runa tinha feito e manda que ele fizesse o mesmo usando apenas sua força de vontade, que construiu durante seu treinamento para superar a barreira de pressão. O Dorian fica inseguro, mas o Himmler já fala que se ele não conseguisse, ele iria falhar. Era bem simples. O Himmler ativa sua pressão, o Dorian já se ajoelha pra mamar. Não, amigos, porque o moleque tava nervoso. Observando o Dorian, o Prota percebe que o nível de pressão de cada um era diferente. Resumindo,
Ele estava ajustando o nível de pressão, baseado no nível de cada criança e no quanto ela tinha treinado. O cara esteve observando todos enquanto treinavam o tempo todo. Bom, ponto pro Dorian, ele passou. Mas o Heimer diz que era para ele trabalhar sua confiança, pois ela era baixa demais comparada às suas habilidades. Em seguida, o Dorian vomita. Acho que o moleque escutou coisas demais, né? Em seguida, chega a vez do burrão. O Heimer apela mesmo contra ele. O burrão já fica assustado, pois era totalmente diferente do que ele tinha visto de fora, e começa a se perguntar como que a Runa tinha conseguido passar por aquilo, se ele não conseguia nem se mexer. Bom, o Heimer explica que o burrão tinha mais talento que os outros, então obviamente a pressão em cima dele iria ser mais forte. O moleque queria uma mamata. Bom, o número de pessoas que podem ser comparadas a ele poderia ser contado nos dedos de uma mão. No entanto, o Heimer diz que o burrão e todos os estudantes que o seguiram perderam seu tempo. Qual era o sentido de ter uma esgrima vazia que perdeu seu propósito? O que eles deveriam ter feito não era treinar sua esgrima, e sim seu corpo e sua força de vontade. Bom, o burrão sempre usou sua aura quando as coisas ficavam difíceis, mas se ele usasse agora, ele iria falhar imediatamente. Então ele não podia falhar, né? Ele não conseguia esquecer do seu pai, se recusando a deixar seu irmão entrar. Aquele olhar frio ficou em sua mente, e se ele não conseguisse passar por isso, também seria descartado. Então ele usa toda a sua força de vontade e consegue passar. Ponto pro burrão. O Heimer manda ele parar de pensar como um adulto, enquanto tinha apenas 12 anos. Se ele continuasse apenas a olhar para frente, não iria conseguir ver os seus arredores. Bom, agora faltava o mais pica, né? O mais perverso, o cara que tinha um cheiro diferente. O cara que parecia um ator de novela mexicana, o Roninho. O Heimer olha para ele e ainda pergunta se o cara estava pronto. Pô, esse elfo tá de sacanagem. Tu acha que esse cara aqui não tá pronto? Em seguida, o Heimer usa sua pressão tão forte que chega a assustar até os espectadores, incluindo sua mãe e a Ellie. Até o coroa fica assustado, pra tu ter uma ideia, com tamanha pressão. Em seguida, o Prota pergunta se esse era realmente o teste dele, né? O Heimer explica que o talento que ele tinha visto no Prota era maior do que a do burrão e a da Runa. Então manda que ele aguentasse, achando que o cara não iria passar. Bom, o nível da alma não fica necessariamente no seu corpo, e sim no receptáculo da sua alma. Então, isso significa que o Prota não tinha somente o nível do Roninho, ele também tinha o nível de sua vida passada, como um assassino. Então o Prota não era o fracote que todo mundo estava achando não, meu parceiro. O Prota consegue passar por toda aquela quantidade de pressão, e deixa o Heimer, o coroa e geral que estava assistindo ali, abismado. O cara ainda pergunta se o teste tinha acabado. Os estudantes começam a falar, ué, como que alguém que nem possui aura conseguiu passar por toda aquela quantidade de pressão? Pô, eu até entendo eles, porque era meio impossível mesmo o Prota passar por aquela barreira de pressão. O Heimer já tinha feito aquilo sabendo que o Prota não iria conseguir passar. Em seguida, o Heimer pergunta quem era o Prota, mané. O Prota responde, ué, você observou meu treinamento durante 6 meses? Eu sou um Roninho. Mas não era isso que o Heimer estava perguntando. O Heimer tinha colocado uma pressão que exercia o nível atual do Prota, e mesmo assim, ele conseguiu quebrar essa pressão. Em seguida, o Prota faz um movimento com a mão e o Heimer percebe que tinha alguma coisa ali, mas ele não diz nada, apenas se desculpa por se distrair e anuncia que o teste de seleção oficial tinha acabado. E com isso, ele iria revelar o que todo mundo estava curioso para saber. Eu mesmo estava. Ele iria anunciar o melhor aprendiz do campo de treinamento. Mas vocês já sabem, né? Quem ganhou, né? Exatamente, o burrão. Não, tô brincando. Foi o nosso Roninho. A mãe do Prota começa a chorar, a Ellen também. Os espectadores sem saber o que tinha acabado de acontecer. Foi lindo. Em seguida, o burrão pistolado fala que não podia aceitar aquilo, que o Heimer estava mentindo, dizendo que o Roninho era inferior a ele em tudo. Ele não podia aceitar que ele tinha sido o melhor aprendiz. Isso aí só podia ser algum truque. O pessoal começa a concordar com o burrão. E olha a cara do Heimer. Esse maluco só pode estar de brincadeira com a minha face. E o burrão já chama o Prota para aquele fight, meu parceiro. Em seguida, o Heimer pergunta, ei burrão, tu quer tanta posição de melhor aprendiz? O moleque já fica todo nervoso dizendo que não era isso, tá ligado? O Heimer já pergunta ao coroa se dava pra eles tirarem um xizuzinho de leves.
O Coroa já fala pro Prota que os outros não estavam aceitando os resultados e pergunta se o Prota queria cair na porrada para provar isso de uma vez por todas. O Prota simplesmente responde, é claro, que não. Bom, o cara tem razão, os testes já tinham acabado e não tinha motivos para ele espancar figurantes gratuitão assim, né? Em seguida, o Prota já toca na honra do cara, né? Falando que ele sempre falou sobre ser da linhagem direta. Ele não esperava que o Burrão fosse um mau perdedor. Bom, o Burrão fica pistolado com o Prota e o Coroa decide fazer o X1 deles pela posição de melhor aprendiz. Mas se o Prota vencesse, ele daria uma tabuleta de bronze. O Prota chega a ficar motivado para quebrar o Burrão na porrada. Mas o que era essa tabuleta aí que deixou o Prota tão motivado? Bom, essas tabuletas de ouro, prata e bronze são concedidas de acordo com a performance dentro da casa. E dependendo do tipo, as recompensas que você pode ganhar são diferentes. E mesmo se for uma de bronze, era uma tabuleta que o chefe da casa estava dando pessoalmente, né? Então, possivelmente, o Prota iria ganhar alguma coisa boa dela. E pelo visto, o Coroa também não estava muito feliz com o Prota ocupando a posição de melhor aprendiz, vamos ser sinceros. E para decidir o melhor aprendiz dessa vez, iria ser em um duelo de uma rodada, ou seja, perdeu, tá fora. Era proibido o uso de aura ou qualquer tipo de arma, ou seja, é no punho estilo ninjutsu. O duelo começa e o Burrão já vai para cima do Prota, contudo dando soco nele. Mas ele desvia facilmente. Em seguida, ele dá um chutão, mas o Prota bloqueia. O Burrão já usa o punho de tigre do vácuo, que o seu papai tinha o ensinado. E já que não tinha falado nada sobre as técnicas de soco nas regras, né? Então, valia. Mas o Prota também bloqueia. O Burrão não iria aceitar de jeito nenhum perder para alguém da linhagem colateral. Ele precisava provar para o seu pai que ele era o melhor aprendiz. Então o cara não tava batalhando apenas pela posição não, mas também por sua honra. Enquanto trocavam socos, o Prota percebe que conseguia ver seus golpes claramente. O Burrão perguntava se o Prota iria desistir e parte pro socão fatal no Prota. Em seguida, o nosso Roninho pergunta, ué, por que eu desistiria? Em seguida, o Prota acerta um socão no soco do Burrão. O Burrão começa a se perguntar o que era aquilo que o Prota tinha acabado de usar. Em seguida, o Roninho acerta um soco no bucho do Burrão. Os espectadores e até o pai do Burrão não acreditaram naquilo. O Coroa percebe que o Prota tinha acabado de usar o punho de tigre do vácuo. O Burrão faz a mesma pergunta, como que ele sabia usar aquilo, sendo que foi o próprio pai do Burrão que tinha ensinado a ele. Não tinha como o Prota saber. O Roninho falou, você acabou de me mostrar, mano, eu só dei um Ctrl+C, Ctrl+V. O pessoal vendo aquilo começa a criar várias teorias sobre o Prota. Enquanto isso, quem estava gostando era o Heimer. O Prota tinha sido capaz de anular a rotação do punho do tigre do vácuo, usando um contra-soco com rotação oposta. Apenas por ser capaz de conseguir ler o fluxo dos movimentos macios do seu oponente, esse moleque já poderia ser chamado de gênio. O Heimer acreditava que esse tipo de talento poderia ficar no topo do continente. E é exatamente isso que o Coroa estava procurando, um talento celestial. Em seguida, o Heimer anuncia que o duelo tinha acabado. Como todos podiam ver, o resultado era claro. O nosso Roninho era o vencedor. E com isso, o exame final tinha chegado ao fim. Em seguida, a mãe do Prota, a Ellen e os outros pais e responsáveis vão abraçar seus filhos. Só que o pai do Burrão olha pra ele e vira as costas, mané. Em seguida, o Burrão vai até a sala do seu pai. E ele pergunta se o Burrão lembrava o que ele tinha dito a ele, que era para ele voltar como o melhor aprendiz. Ele diz que isso não era muito de se esperar. O cara estava decepcionado, não só por seu filho ter sido derrotado, mas por ele ter sido derrotado exclusivamente para o pedaço de lixo que era o Roninho. Bom, ele pergunta se o Burrão estava querendo transformá-lo em uma piada. Bom, mas não adiantava chorar, eles já tinham escolhido o melhor aprendiz. O Burrão já tinha jogado sua primeira chance no lixo, o que restava era tentar recuperar a posição. Em seguida, ele manda ele sair. Se ele quisesse permanecer na linhagem direta, era bom ele não falhar em sua última oportunidade. Bom, e o resultado disso, né? Foi o Burrão full pistola, socando até a parede. Enquanto caminhava se lamentando, o Burrão percebe que andou no automático e acabou indo parar no salão de treinamento. Não tinha ninguém lá.
ele já aproveita para fingir que estava levantando peso. Parece aqueles caras que vão pra academia, mas quando não tem ninguém, eles se soltam. Bom, até que ele vê o armário dos estudantes e já acha o do Roninho. Ele já dá aquela espiada pra ver se não ia aparecer ninguém, né? E abre a gaveta do Roninho. Mané, tinha uns 10 sapatos ali, tudo desgalçados. O burrão só tinha trocado de sapatos 2 vezes desde que o treinamento tinha começado. Em seguida, ele olha para trás e lembra que o Prota sempre estava treinando, enquanto o burrão estava ignorando e balançando sua espada para ser chamativo. O Prota estava demonstrando a verdadeira essência do Ziegart, enquanto ele estava fazendo totalmente o oposto. Em seguida, o burrão coloca os sapatos no lugar e vaza. Bom, aqui já vemos o rei da essência full pistola com o Prota. Ele não conseguia acreditar que ele, o rei da essência, que viveu por centenas de anos, nunca tinha visto alguém como o Prota. E ele já pergunta que tipo de monstro era o nosso meninão. Em seguida, o Prota responde, quem sabe? Bom, o Prota pergunta que habilidade era essa que ele tinha ganhado. Essa característica, chamada Percepção da Flor Congelada, era uma habilidade que aumentava o alcance dos sentidos do Prota, e como ele ainda estava em uma estrela, seu alcance aumentava em 10%. Então, com os sentidos do Rei da Essência, o Prota já conseguia sentir algo 10 vezes mais distante do que seus sentidos originais. Em seguida, o Prota pergunta, mas qual foi desse nome Percepção da Flor Congelada aí? O Prota diz que o Rei da Essência não tinha criatividade nenhuma para nomes. E aqui fechamos o recap. Mas, sendo sincero, eu fiquei com um pouco de pena do burrão. Apesar dele parecer um valentão, ele tem sentimentos. E vocês, o que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Peço de coração que dê seu like, se inscreva no canal, vai estar me ajudando pra caramba a melhorar a qualidade e a quantidade de vídeos que irei estar produzindo para vocês. Deixe aqui um comentário dizendo qualquer coisa, um tema, uma crítica, um elogio, vocês que sabem. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo.